Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar agora então a aula sobre radioatividade, a primeira parte da aula sobre radioatividade. Eu deixei para vocês na aula também o link de 2 vídeos feitos pela PUC do Rio, de uma série chamada Tudo se Transforma. Lá a gente tem os vídeos falando sobre um pouquinho da história da radioatividade, né, e contando a história de 2 desses cientistas que trabalharam muito com a radioatividade, a Marie Curie, tá, e o Rutherford, tá bom? Então se você não assistiu ainda esses vídeos, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá, assiste os 2 e depois você volta aqui. Se você já assistiu, vamos em frente então falar sobre radioatividade, tá? Então vamos lá. Como vocês viram lá no vídeo, né, a radioatividade, a história da radioatividade começa na verdade com a descoberta do raio-x, né? Esse cara aqui, ele fazia um experimento usando aqueles tubos de raios catódicos, aqueles que o Thomson usou para descobrir os elétrons, e ele percebeu que quando se usava aquele tubo, tinha um material no laboratório dele que produzia fluorescência. Tá? Então ele começa a fazer um estudo sobre essa fluorescência e tudo mais, certo? E aí ele acaba descobrindo esse raio. Como ele não sabia muito o nome, né, desse raio, ele chamou de raio-x. E dentre esses experimentos que ele faz, ele usa lá, né, tem a foto aí da mão da esposa dele, né, e aí ele mostra que dá para ver através do tecido e enxergar os ossos, e aí tem a primeira utilidade para o raio-x. Muito bem. Graças a essa descoberta, Becquerel, um tempo mais para frente, ele acaba querendo entender o seguinte: olha, se esse raio-x provoca, né, a fluorescência em alguns materiais, se eu pegar um material que também produz fluorescência, como o óxido de urânio, né, será que ele também emite raio-x? E ele fazia esses experimentos. Ele pegava o óxido de urânio, né, colocava no sol e essa fluorescência, para ele, pelo menos aquilo lá, poderia marcar uma folha fotográfica, uma chapa fotográfica, certo? Fazendo esses experimentos, né, ele passou um período de muita do céu muito fechado, sem sol, ele não conseguia fazer o experimento dele, ele guarda esse material dentro da gaveta. E aí quando ele vai revelar a chapa fotográfica, ele vê que a chapa está marcada. Então ele percebe que independente, né, dele colocar isso no sol e esse material produzir, né, luminosidade, produzir a fluorescência, ele emite radiação, tá? Mas ele não descobre muito bem o que é essa radiação. Quem descobre melhor isso, né, é uma cientista chamada Marie Curie, tá? Ela descobre que na verdade essa radioatividade vem do urânio, independente de qual é o material que contém urânio. Desde que ele contém urânio, essa radioatividade vem de lá. E aí descobre mais. Ela descobre que em alguns outros materiais que também emitem radioatividade que contém urânio, existiam 2 outros elementos muito mais radioativos que o urânio, né, como o polônio e o próprio rádio, tá certo? Então ela descobre mais ou menos da onde vem essa radioatividade, mas ela ainda não descobre o que é exatamente essa radioatividade. Quem descobre melhor, estuda melhor isso, é o próprio Rutherford, fazendo um outro experimento, né? Lembra o Rutherford, daquele da lâmina de ouro, modelo atômico? Ele faz um dos experimentos em que ele faz, junto com os alunos dele, é pegar um material radioativo e fazer com que ele emita um fio muito fino, né? Ele coloca dentro de uma caixa de chumbo, com um orifício muito pequeno, então ele tem certeza que vai sair um raio bem fininho dessa radioatividade por esse buraco. Tá? E passa essa radioatividade, essa emissão, né, saindo do material radioativo por um campo elétrico. E aí ele percebe que essa radiação ela acaba se dividindo em 3, né, que ele chamou de raio alfa, beta e gama. Beleza? Aqui, na verdade, é onde começa o que a gente precisa estudar. Beleza? O que eu preciso conhecer, preciso entender nessa aula é o que são essas radiações alfa, beta e gama e como eu posso manipular as informações em relação a ela. Então vamos para o que realmente interessa para a gente, que é conhecer a natureza dessas radiações, ok? Vamos começar pela alfa. Bom, tá aqui, ó. Se você olhar, tem um átomo de plutônio, tá aqui, plutônio tem número atômico 94, massa 239. Esse átomo é muito instável, certo? E esse átomo, na hora que sofre uma radiação, emite uma radiação, o que na verdade ele faz é jogar um pedaço desse núcleo para fora, tá? Então tá aqui, ó,
saiu um pedaço desse núcleo. E esse pedaço do núcleo é o que a gente chama então de radiação alfa, tá? Essa radiação alfa, essa partícula alfa, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Na verdade, se a gente for olhar, é exatamente o núcleo do átomo de hélio 4, certo? Um dos isótopos do núcleo. Só que sem elétrons, só o núcleo dele. Então é o hélio com carga 2+, tá certo? Então tá aqui, ó, ele emitiu. Mas o que acontece quando eu jogo para fora do meu núcleo prótons? Se eu fizer isso, o número atômico vai mudar. Então, durante a emissão dessas partículas, ou da radioatividade, o átomo muda, certo? Então ele sai de um tipo de átomo para outro. Por isso que está chamando aqui de transmutação. Tá? Transmutação natural, porque essa radiação acontece naturalmente. Beleza? Então, a partícula alfa, a gente pode representá-la aqui, ó, como sendo assim, ó. A alfa vai ter número atômico 2, por quê? Porque ele tem 2 prótons. Certo? E o número de massa, que é o número de prótons mais nêutrons, 4, porque está aqui, é assim que a gente representa. Certo? Bom, aqui não houve uma reação química, então eu não posso escrever uma equação química, mas posso escrever uma equação que representa essa transformação, só que a gente chama isso de equação nuclear, já que nós estamos falando do núcleo. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Olha lá, o plutônio, tá? 94.239, vai se transformar em urânio 92.235, então urânio 235, e vai emitir uma partícula alfa. Tá? Então essa aqui é a minha equação nuclear. O que é importante eu identificar nessa minha equação nuclear? Tá? O importante aqui nesse caso é eu perceber, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vamos botar aqui, ó, é eu perceber que o número de massa e o número atômico, ou seja, o número de partículas e a carga não se altera. Então eu conservo não só a massa, mas também conservo a carga. Repare, aqui eu tenho 94 prótons. Se eu fizer a soma desses dois aqui, ó, eu também vou ter 94 prótons. Certo? Olha só aqui o número de massa, soma de prótons mais nêutrons. 239. E aqui, ó, 235 mais 4, dando também 239. Então eu conservo não só a massa, né, ou seja, o número de massa, somando tudo vai dar a mesma coisa, como o número de prótons, ou a carga. Tá? Este é o segredo para a gente usar essa informação para fazer os exercícios que vão vir mais para frente, ok? Então essa informação é importante, manter essa soma aqui, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. A outra partícula que existe é a partícula beta. Tá? O que é a partícula beta? Ó, a partícula beta, o que a gente vai ter aqui, deixa eu voltar aqui, ó. A partícula beta, o que nós vamos ter é uma certa quantidade no núcleo, né, de prótons e nêutrons, e isso vai mudar. O que acontece aqui? Se você for reparar, na transformação aqui, que houve a emissão de uma partícula beta, o número atômico mudou também, certo? Mas aqui, ó, aumentou o número de prótons. Como é possível aumentar o número de prótons? Na verdade, ó, este nêutron que está aqui, ó, ele se quebra. E o nêutron, ele é neutro justamente porque ele é formado por um próton e por um elétron. Então a emissão da partícula beta, na verdade, é este nêutron quebra, ejeta o elétron para fora do núcleo e para fora da eletrosfera. Ele sai com tanta energia que ele nem para na eletrosfera, ele vai para fora da eletrosfera e ele se transforma. O próton continua lá dentro. Então, repare, aumenta o número de prótons, porque o nêutron quebrou, formou próton, mas o número de massa não se altera. Por quê? Porque diminuiu um nêutron, mas aumentou um próton. Tá? Aliás, essa é a forma que a gente pode usar para identificar as partículas alfa e beta. Na partícula alfa, eu diminuo o número atômico e diminuo o número de massa. Na partícula beta, eu aumento o número atômico e não mexo o número de massa. Essa é uma forma rápida da gente identificar se a emissão foi alfa ou beta. Diminuir o número atômico, diminuir o número de massa é uma partícula alfa. Aumentou o número atômico, não mexeu o número de massa é uma partícula beta. Ok? E de novo, a gente pode escrever aqui a equação, né, a equação nuclear que representa
essa transformação, certo? Olha lá, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Vou botar lá de novo. Repare, carbono 14 se transforma em nitrogênio 14 e emite uma partícula beta. De novo, ó, reparem que a coisa vai se manter. Massa 14, 14 mais 0. Então a soma aqui se mantém. E aqui também, ó, 6, 7, menos 1. Né? Aliás, é por isso que a gente representa a partícula beta dessa forma. Olha só, beta 0 no número de massa, porque eu não mexo no número de massa. E vou colocar aqui como menos 1, porque é um elétron, afinal de contas ele é um elétron, carga menos 1. Então o número atômico seria menos 1. E isso fica muito bom, porque quando a gente coloca aqui, ó, eu consigo montar uma equação matemática e a coisa funcionar muito bem. Beleza? Bom, além da partícula alfa, partícula beta, nós temos também a emissão gama. Só que a emissão gama, ela não é uma partícula, tá? Na verdade, aqui o que acontece é o seguinte, eu tenho um núcleo, né, por exemplo, aqui um núcleo de bário, ele tem um arranjo de alta energia. Como tudo na natureza tende a menor energia, esse núcleo se rearranja. Né, a posição dos prótons e nêutrons vão modificar, fazendo com que esse novo arranjo seja de menor energia, de mais baixa energia. Certo? Bom, o que acontece com isso? Essa energia, essa diferença de energia é jogada para fora na forma de radiação eletromagnética. Tá? Então repare, no caso da emissão gama, não há uma transmutação. O bário continua o mesmo. Bário 56, aqui é 137, tá? Bário 56, 137. Então não mexe aqui, continua a mesma coisa. Por isso que a representação de gama é 0, 0. Tá? Bom, eu disse para vocês que gama é uma radiação eletromagnética, não é isso? Então olha só. Tá aqui, ó. Tenho aqui o espectro de ondas eletromagnéticas, né? As ondas maiores de menor energia, ondas de rádio, TV, certo? Aqui nós temos micro-ondas, é onde eu tenho a emissão, a radiação não só do aparelho de micro-ondas, mas transmissão também via satélite, transmissão de celular, tá? Depois infravermelho e um pedacinho aqui que é o visível, né? Acima do visível tem ultravioleta, raio-x e aqui, ó, raios gama, tá? Então raios gama é um tipo de raio com altíssima energia, comprimento de onda bem pequenininho, tá? De alta energia que a gente tem aqui, beleza? Bom, então essas são as três emissões que a gente tem. Partícula alfa, partícula beta e radiação gama, tá? Bom, o que eu preciso entender é que quase sempre quando eu tenho uma emissão alfa ou beta, há um rearranjo do núcleo de alguma forma. Então quase sempre, junto com a emissão alfa ou emissão beta, também há emissão de radiação gama. Então quase sempre eu vou ter radiação gama também nas emissões, certo? Bom, vamos falar um pouquinho do poder de destruição dessas partículas, tá? Vamos lembrar lá então partícula alfa. Partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio, né? Hélio com carga 2+. Agora, esse hélio, por ser um gás nobre, não quer ficar na forma de cátion. Então a primeira coisa que ele encontrar pela frente, a primeira molécula que ele vai encontrar pela frente, ele vai oxidar, ou seja, vai arrancar elétrons dessa coisa e se transformar no átomo de hélio. Então, duas coisas eu preciso entender. O poder de ação dele é bem curto em relação à fonte emissora, porque logo em que ele sai dali, ele já oxida qualquer coisa que tiver no ar, se transforma em átomo de hélio, que é inofensivo, certo? Tanto é que basta uma folha de papel e eu consigo reter essa partícula alfa, tá? Ela não tem uma energia muito grande. O poder oxidante dela é muito forte, mas ela não tem um poder energético muito grande. Basta uma folha de papel e eu vou barrar isso. Então, essa radiação, pensando na nossa pele, por exemplo, ela vai formar uma ferida, vai destruir o tecido, porque é altamente ionizante, né? Ele é oxidante, mas ele vai produzir uma lesão superficial na tua pele. Né? Então ele vai oxidar o tecido da tua pele, vai destruir e vai formar uma ferida. Tá? Mas ela é superficial. E ainda assim eu tenho que estar bem próximo ou tocar a esse material emissor, né? Esse material radiativo. Certo?
Já a partícula beta, por ser um elétron, ela não só tem uma energia muito alta, mas como é muito pequenininho, tem um poder de penetração muito alto. Então, por exemplo, a folha de papel eu não consigo barrar essa partícula beta. Mas eu consigo barrar com qualquer folha de metal. Uma folha de alumínio, por exemplo, é suficiente para barrar esse elétron. Esse metal vai absorver com muita facilidade esse elétron, né? O metal tem essa capacidade, ele vai absorver e vai ficar ali dentro. Tá? Com relação ao poder de destruição dele, ele, por ter uma energia maior, bem maior do que a alfa, né, esse pequenininho, ele tem um poder penetrante muito maior. Então ele vai passar da sua pele, ou seja, da derme, epiderme, aqui, vai entrar mais profundamente no teu tecido. Certo? Mas ele também é altamente ionizante, é um elétron. Então ele vai quebrar, pode quebrar moléculas, né, produzir radicais livres dentro do teu corpo, né, no sangue, no plasma, pode quebrar essas moléculas. Então ele tem um poder, né, de produzir um efeito maior do que o alfa na tua pele. Tá? E o gama? O gama é onda eletromagnética de altíssima energia. Então, onda eletromagnética eu consigo passar, por exemplo, uma folha de papel. Afinal de contas, a gente consegue manter um rádio funcionando, qualquer onda eletromagnética baseada no papel, principalmente as de maior energia. Tá? Passa pelo metal também tranquilamente. Com exceção o chumbo. O chumbo a gente consegue, pela densidade dele, a gente consegue segurar mais facilmente essa radiação. Tá? Mas outros metais como alumínio, ferro não conseguem segurar essa onda eletromagnética. Então, para segurar, eu preciso de uma fonte de concreto. E não é qualquer concreto, eu preciso de um concreto com uma espessura razoável. Então, eu preciso de um metal muito denso, como chumbo ou concreto, para barrar isso. E com relação ao poder de destruição do tecido, por ter uma energia muito maior e ser uma onda, ele consegue penetrar muito mais profundamente em você, ele consegue atravessar o teu tecido. Né? E consegue também fazer destruições muito mais internas. Então ele consegue destruir, por exemplo, o teu DNA, ou provocar modificações dentro do DNA. E com isso provocar, por exemplo, câncer. Tá? Então, essas são mais ou menos os problemas que a gente tem com a radiação. Um detalhe que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: quando a gente está perto de um material radioativo, a gente tem, na questão de radioatividade, existem duas situações. Né? Você está próximo desse material radioativo, então você vai estar próximo desse material, você vai estar sofrendo essa radiação, recebendo essa radiação, certo? Enquanto você estiver próximo desse material, todas essas radiações vão chegar até você e podem te provocar algum efeito. Mas se você estiver fora do alcance dessa radiação, acabou o problema, tá? Outra questão é se você tocar esse material radioativo. Quando você toca qualquer material, parte desse material radioativo vai ficar grudado na tua pele. Tá? Então você não está só sofrendo ou recebendo a radiação. Você se contaminou com esse material radioativo. E para onde você for, você vai levar esse material. Ok? E aí, obviamente, você vai dar não só emitindo para outras pessoas que estão perto de você, mas você vai estar recebendo o tempo inteiro essas radiações no teu corpo. Ok? Então, só para diferenciar bem entre estar contaminado e só receber a radiação. Ok? Bom, vou falar um pouquinho sobre as séries radioativas. Né? Na verdade, quando a gente pega aqui, ó, essa série que a gente chama de série do urânio, o urânio 238, é como o urânio 238 ao longo do tempo vai se transformando em outros elementos, e esses elementos em outros elementos até chegar no chumbo, que é o material estável, o chumbo 206. Então reparem, o urânio vai sofrendo uma série de decaimentos alfa e beta, se transformando em outros elementos químicos até chegar no chumbo 206, onde essa série para, o chumbo 206 não é radioativo e a gente para a série. Tá? Então só para mostrar como é que vai chegando de um lugar até o outro. Que mais? Existem também o que a gente chama de transmutações artificiais, aquilo que a gente faz dentro dos aceleradores de partícula, né? Então a gente pode quebrar ou forçar a quebra ou reações nucleares, lógico, uma energia muito alta para isso. Tá? Mas aqui eu mostrei essas transmutações artificiais aqui para mostrar a possibilidade de representação de outras partículas que podem aparecer quando a gente fala aí de radioatividade, que são essas três últimas aqui, né? Então a primeira que a gente tem aí, P, na verdade é o próton, né? Número atômico, número de massa 1, tá? A de baixo que a gente tem aí é o nêutron, olha lá, número atômico 0, né? O nêutron não tem próton, mas ele mexe na massa, tá? Então 0
e 1. E esse que está aqui embaixo não está errado não. Essa carga embaixo é carga positiva mesmo, tá? E não é uma partícula beta, tá? É o que a gente chama de positron, tá? Ele é o inverso do elétron. Então assim, ele é igual ao elétron, tem a mesma massa, mesmo tamanho, mesma carga, só que de sinal oposto. O elétron tem carga negativa e o positron tem carga positiva, tá? Repara que ele se difere do próton, né? Vou mostrar aqui para vocês que ele se difere do próton. Opa, mudou. Ele se difere do próton, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, porque o próton é 1, ou poderia ser mais 1, não tem problema se eu representasse como mais 1 aqui, mas também é 1 no número de massa. Esse não. É mais 1 aqui embaixo, mas 0 no número de massa. Então por isso ele é diferente do próton, ok? Então essas partículas aqui, próton, nêutron e o positron, né, também podem aparecer em algumas reações nucleares que a gente vai ver mais para frente, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Bom, para terminar então, vamos fazer alguns exercícios, né, para poder exemplificar tudo isso que a gente falou. Vamos começar com o exercício número 1, que diz o seguinte, ó. Neste texto, o autor descreve o fascínio que as descobertas em química exerciam sobre ele durante sua infância. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu adorava química, em parte por ela ser uma ciência de transformações, de inúmeros compostos baseados em algumas dúzias de elementos, eles próprios fixos, invariáveis e eternos. A noção de estabilidade e de invariabilidade dos elementos era psicologicamente crucial para mim, pois eu os via como pontos fixos, como âncoras, em um mundo instável. Mas agora, com a radioatividade, chegavam transformações mais incríveis. Bom, vamos analisar do que ele está falando aqui nesse texto, né? Ele fala aqui dos elementos químicos fixos, invariáveis e eternos. Então ele imagina, nesse primeiro momento, que o átomo não sofre nenhum tipo de transformação, né? Ou seja, quando ele faz uma reação química, que é o que a gente conhecia, né, ele não muda. Muda a quantidade de elétron, mas não muda o átomo, o elemento químico, ele se mantém. Por isso ele fala fixo, invariável e eterno. Porque ele conhece só aqui as reações químicas, né, onde os elementos não se modificam. Lembra? Lei de conservação da massa, os átomos não se modificam, a massa se conserva, e dentro do modelo de Dalton, né, ele propõe exatamente isso, que durante uma reação química os átomos não sofrem mudanças, né? Só um rearranjo entre eles, correto? Mas ele coloca aqui, ó, com a radioatividade chegaram transformações das mais incríveis. Então, quando a gente conhece a radioatividade, a gente vê que esses átomos não são mais fixos, invariáveis e eternos. Eles se modificam. Então, com a emissão radioativa, esses elementos podem sim ser modificados. Tá? Então já não estão mais fixos, como ele falava, ok? Muito bem, ó. Aí ele continua. A radioatividade não alterava a realidade da química ou a noção de elemento. Não abalava a ideia de sua estabilidade e identidade. O que ela fazia era aludir a duas esferas do átomo. Uma esfera relativamente superficial e acessível, que governa a realidade e a combinação química. Bom, o que ele está falando aqui? Ele está falando da eletrosfera, ó. Então é uma esfera relativamente superficial, que está por cima, a eletrosfera, acessível, porque eu consigo sim arrancar elétrons, colocar elétrons nessa eletrosfera, consigo manipular essa eletrosfera, que governa exatamente, ó, a reatividade, as reações químicas e as combinações, ou seja, as ligações químicas. Então quem está relacionado à reação e à combinação, à mudança, né, o rearranjo desses átomos é exatamente a eletrosfera. O núcleo não se altera nesse processo, né, ele se mantém estável lá durante as reações químicas. Então esta é a primeira esfera. E a esfera mais profunda e inacessível a todos os agentes químicos e físicos usuais, ou seja, aquilo que eu conhecia de agente físico, de reação química, eu não consigo acessar o núcleo, então ele está falando do núcleo aqui, tá? E suas energias relativamente pequenas, ou seja, desses agentes físicos usuais que
tem energia relativamente pequena. Por quê? Porque para que eu faça a modificação no núcleo, eu preciso de uma energia muito grande. Olha lá, onde qualquer mudança produzia alteração fundamental na identidade do átomo. Então, ó, se eu faço uma transformação nuclear, eu mudo o átomo. Então ele está falando aqui, ó, da primeira esfera, eletrosfera, certo? E da segunda esfera que ele fala aqui, ele está falando do núcleo. Beleza? Então, olha só, a nossa alternativa correta vai ser aqui, ó. Esfera relativamente superficial e esfera mais profunda, dizem respeito, respectivamente, à eletrosfera, esfera superficial, e ao núcleo dos átomos, né, a esfera mais profunda. Então a alternativa aqui é a alternativa B, tá certo? Bom, vamos lá então para as outras. Exercício 2. Partícula beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Então, olha lá, que nós falamos da partícula beta. Ela penetra mais dentro da sua pele e pode quebrar moléculas produzindo íons, né, ou radicais livres. Então, moléculas que são mais reativas. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares causando danos celulares. Tá? Então esses radicais podem produzir. A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se por que tal partícula, ou seja, a partícula beta é. Bom, aqui eu nem preciso fazer muita coisa, porque afinal de contas já sei que partícula beta é um elétron ejetado de dentro do núcleo. Então a única opção que eu tenho aqui como elétron é a opção A. Então a alternativa correta aqui é a alternativa A, elétron. Por possuir massa relativamente desprezível, tem elevada energia cinética translacional, aquilo que eu falei. Comparado com a partícula alfa, ele tem muito mais energia, então ele consegue entrar mais dentro do tecido, tá? Os outros aqui você pode dar uma olhada aí, mas os outros, ó, nêutron não, a gente sabe que partícula beta não é nêutron, né? Partícula beta não é o núcleo do átomo de hélio, aqui na verdade é a partícula alfa, tá certo? Fóton, radiação gama, onda eletromagnética, né? Então pode ser como onda ou como partícula, então fóton, e núcleo do átomo de hidrogênio. O núcleo do átomo de hidrogênio seria o próton, né? Seria só partícula, só aquele próton, carga mais. Então não, já sabe aqui então a partícula beta é um elétron, beleza? Bom, agora vem aqui um exercício que a gente vai fazer um pouco mais de conta, né? Pensar na parte quantitativa, no número de prótons, elétrons, ou melhor, número de prótons, nêutrons, número de massa, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O isótopo radioativo estrôncio 90 não existe na natureza. Sua formação ocorre principalmente em virtude da desintegração do boro 90, resultante do processo de fissão do urânio, a quebra do urânio, e do plutônio, em reatores nucleares ou em explosões de bombas atômicas. Então é um processo artificial. Eu pego o bromo, né, ou seja, melhor, o bromo 90 ele é resultado de uma reação que eu pego o urânio ou plutônio, quebro, faço a fissão, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente essa fissão. Então o bromo 90 sai como produto dessa reação de quebra, de fissão do urânio e do plutônio. Porém, quando eu formo o bromo 90, ele vai sofrer decaimentos naturais até se transformar no estrôncio 90. Tá? Então vamos lá. A análise dos dados exibidos nessa série permite concluir que, nesse processo, a desintegração são emitidas por quem? Partículas alfa, beta? Lembra que eu falei para vocês como é que é fácil a gente identificar rapidamente se a emissão é uma emissão alfa ou beta? Bom, vamos lá, ó. Repare, o número de massa ele não se altera. Então esse já é um fator. Quem que não se altera com o número de massa? Ora, aquele que tem o número de massa igual a zero. E reparem, aqui no número atômico, o número atômico vai aumentando. Então qual é a partícula em que o número atômico vai aumentando? Ou seja, é a partícula beta. Então menos 1 e 0. Tá? Se fosse, lembra, se fosse alfa eu teria que diminuir o número de massa em 4 e diminuir o número atômico em 2. Então, partículas beta, alternativa E, então não é partícula alfa, nem tem partícula alfa e beta, porque todas as emissões aqui são beta, ó, aumenta o número atômico, aumenta o número atômico, aumenta o número atômico, e sempre em uma unidade, certo? E não modifica o número de massa, ok?
Então não é partícula alfa, alfa e beta não, apenas radiação gama não, porque houve mutação e mudou o elemento químico. Partículas alfa e nêutron não, então só pode ser partícula beta alternativa E, ok? E para terminar, um outro em que a gente vai fazer um pouquinho mais de conta aí, né? E esse é bem legal porque demonstra como é que a gente pode fazer para determinar o número de partículas alfa e o número de partículas beta, se eu tiver só alfa e beta, ou como nesse caso aqui, tendo uma emissão de alfa e beta, ok? Bom, vamos lá, ó. Ler o exercício. Urânio 238, após uma série de emissões nucleares de partículas alfa e beta, transforma-se no elemento químico chumbo 206, que não mais se desintegra pelo fato de possuir um núcleo estável. Então, olha lá, urânio se transformando em chumbo. É aquela que eu mostrei, aquela série radioativa que eu mostrei para vocês. Então, naquela série radioativa, há uma série de emissões alfa e beta, como nós vimos lá. Certo? Agora, quantas emissões alfa, quantas emissões beta eu vou fazer nessa série toda, de sair do urânio 238 e chegar no chumbo 206. Bom, lembra que eu disse, para resolver isso, a gente tem que usar aqui uma equação matemática. Então, deixa eu colocar aqui numa outra cor, para facilitar para a gente poder entender. Vamos colocar aqui e escrever essa equação de novo, só que colocando os valores aqui. Então, vamos lá, ó. Eu tenho urânio 92, 238, e isso vai se transformar em chumbo 206, 82, certo? Bom, mais partícula alfa. Lembra, alfa é 2 e 4. Mais partículas beta, menos 1 e 0. O problema é que eu não sei, vamos colocar aqui de outra cor para a gente poder identificar melhor. Eu não sei quantas partículas alfa, então eu vou colocar aqui x partículas alfa, e não sei quantas partículas beta, y partículas beta, tá? Como é que eu posso identificar isso? Lembra que a soma do número atômico aqui, de todos esses numerozinhos aqui, né, obviamente multiplicado por x e por y aqui, pela quantidade, tem que ser igual a 92, certo? Então vamos pegar aqui, ó, primeiro para a gente fazer. Deixa para poder ficar bem, tá? Vamos lá, ó. Vou fazer primeiro o número atômico. Então eu tenho que sim, eu sei que 92 tem que ser igual a 82 mais x vezes 2. Então 2x mais y vezes menos 1. Então, menos, vou botar aqui assim, ó, menos y. Certo? O problema é que quando eu faço aqui, eu tenho duas incógnitas, x e y. Tá? Mas repare, se ao invés de fazer aqui eu fizer um número de massa, como aqui, ó, o número de massa aqui é 0, eu vou eliminar a variável y. Então, quer ver? Ó, vamos fazer aqui, opa, de outra cor. Então vamos lá, ó. Vai ficar aqui, ó, 238 tem que ser igual a 206 mais 4 vezes x, 4x, mais y vezes 0, 0y. Então, obviamente, aqui eu vou eliminar, tá certo? Então, resolvendo aqui, ó, vai ficar assim, 200, vou passar para o lado de cá, vai ficar assim, ó, 4x vai ser igual a 238, e esse aqui passa para lá, menos 206, certo? Então, x vai ser igual à diferença aqui, que vai dar 32 dividido por 4. Então, eu vou ter 8 partículas alfa, certo? Então, já consigo achar a resposta aqui, ó. Alternativa A. Mas só para conferir, vamos ver aqui, ó, se aqui é 8. Vamos lá, vamos fazer essa conta para a gente confirmar, né, já que a gente tem tempo e pode confirmar, beleza?
Então vai lá, já sei que x é 8. Então aqui vai ficar assim, ó. Vou puxar para cá. Vai fazer assim, ó. Vamos lá. 92 vai ser igual a 82 mais 2 vezes 8 menos, na verdade, ó, deixar aqui, ó, menos y. Certo? Aqui é menos. Bom, aqui vai ficar 92 vai ser igual a 82 mais 16 menos y. Eu vou passar y para o lado de lá, vai ficar y vai ser 82 mais 16, 98, certo? E aí o 92 passa para cá, negativo, menos 92. Então y vai ser 98 menos 92, opa, sei que não esquece, 6 partículas beta, certo? Então, como a gente confirmou, lá, 8 partículas alfa, 6 partículas beta, alternativa A, ok? Bom, até mais, pessoal.